Hoje eu preciso saber se existe algum exercício ainda para a gente resolver das orações subordinadas. Se ficou algum ainda em aberto. Me digam aí se tem alguma questão. Tem gente entrando bem tarde, né? Tá. Gente, tem alguma questão ainda das orações subordinadas que vocês precisam que eu resolva? Ou já está ok? Eu acho que o pessoal tinha tirado várias dúvidas na aula passada, que eu acho que já abrangia tudo, né? Tem alguém com alguma dúvida ainda? Posso dar continuidade, então? Ó, então agora eu vou colocar aqui no chat, tá? Ó. Apostila 5A, tá? A gente vai entrar hoje. Opa. 5A. Aula 9. Concordância nominal. Todo mundo consegue se localizar aí? Ó, essa apostila aqui, ó. Aula 6, 5A, tá? Concordância nominal. Vamos lá. Eu não trouxe PowerPoint hoje, porque é só o iniciozinho dessa concordância. Depois, para a próxima aula, eu até posso trazer um resumão, daí, só que já vai entrar a segunda parte, e a segunda parte, gente, está na 6A. Por isso que eu acho que não é muito legal nessa parte aqui eu trabalhar com PowerPoint, porque senão eu vou trazer tudo, e um pouco está aqui e um pouco está na 6A. Tem algum professor que já começou a 6? Ivandrinho. O Ivandro e a Ivandro? Jane. E a Jane já Tá. terminou a 7. A Jane terminou a 5, na próxima aula vai entrar na 6, né? Tá, Não, ela já então a terminou a maioria... A Jane terminou às 6. Nossa! Caralho. A Jane acelerou. Tá. Então eu já posso, de repente, começar a 6 também. Eu nem tô com a minha 6 ainda, eu preciso ir na escola buscar. Eu vou fazer assim, ó. Eu trabalho a 5A aqui, e na semana que vem eu trabalho a 6A. E aí depois eu volto na 5B e na 6B, para ficar na sequência. Aí eu consigo fazer um PowerPoint, tá? Senão vai ficar muito picado, ok? Tranquilo? Agora eu quero uma abençoada ou um abençoado para começar a leitura. Gente, isso pode ser todo mundo, tá? Participar aí. Não precisa ser só uma pessoa. Quando eu falo concordância nominal, do que eu estou falando? Da relação de quem, exatamente? Do nome. Do nome. E qual seriam esses nomes? Que nome especificamente? Sujeito? Ó, quando eu falo em nome, dentro da língua portuguesa, eu estou falando de substantivo, estou falando de adjetivo e estou falando de advérbio, tá? O nome especificamente que a gente vai tratar agora é do substantivo. E a ele existem alguns referentes que vão se ligar ao substantivo. Então, é a relação do substantivo com esses referentes. Que referentes são esses? Quais são as palavras que acompanham aí os substantivos? Quem é que me ajuda? Verbos, adjetivos. O verbo não vai ser um referente do substantivo. Agora, o outro, qual foi que você falou? Adjetivos. Adjetivos. Então, o adjetivo é um referente. Certo. O que mais que acompanha o substantivo? Que seja referente. Os artigos e os pronomes. Concordam? Numeral também? E numeral também. Isso aí.
tá? Então, artigo, pronome, numeral e adjetivo vão concordar ou em gênero ou em número. Às vezes concordam os dois, tá? Vou ter que fazer a concordância de gênero e a concordância de número. Às vezes só de gênero. Entenderam? Então, ó, se liguem aí. Artigos, pronomes, adjetivos e numerais estarão relacionados ao substantivo. Então, quando eu falo da relação desses elementos, eu estou falando de concordância nominal. Fechou? Lembraram? Existe uma concordância bem simples, né? Que é o que a gente está acostumado aí, mas existem algumas peculiaridades dentro dessa concordância. Por exemplo, quando eu tinha a concordância verbal lá com o sujeito composto, se o verbo viesse depois do sujeito, eu tinha uma regra. Se o verbo viesse antes do sujeito, eu tinha outra. Só que na concordância nominal vai ser ao contrário dessa regra. Então, eu tenho que cuidar, tá? Se o meu adjetivo está antes do substantivo, se ele está depois, a regra é bem o contrário da concordância verbal, tá? Então, olha lá. Quem é que pode começar a leitura para mim na página 1? Na Eu posso verdade, ler, professora. então leia lá bem rapidinho. Quem é o eu? João. Tá. Sempre que vocês forem ler, vocês vão falar assim: eu, professora, a Maria. Eu, professora, o João. Tá? Para eu poder saber quem é. Às vezes eu consigo reconhecer a voz, mas às vezes não. Pode ler, João. Chamamos de concordância nominal ao tipo de concordância que afeta o substantivo e os termos a ele relacionados. Como norma geral, dizemos que os artigos, os pronomes, os numerais e os adjetivos concordam em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural, como substantivo a que se referem no enunciado. Desses, o caso mais importante é o que envolve a concordância do adjetivo com o substantivo. Joia, então foi mais ou menos isso que eu falei, né? Quais são os elementos que vão vir concordando com esse substantivo, e a gente tem que ter um cuidado especial com o adjetivo, tá? O machismo da concordância nominal. Quem pode falar um pouquinho sobre isso? Eu já falei ano passado, né? Quando estava na segunda série. Tudo bem, Luiz? Tranquilo. Ok, acontece. Por que esse machismo? Por que é chamado de concordância machista? Claro que isso é um apelido, né? Quem é que pode, quem se arrisca aí? É que quando eu tenho um sujeito composto, sendo um núcleo no feminino, outro no masculino, eu vou usar o masculino no plural ou no singular, dependendo. Exatamente, é isso mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho aluna e aluno. Quando eu me refiro aos dois, é alunos, tá? Então, é essa regrinha que eles apelidam de machismo. A gente sabe que existe uma ideologia nos últimos tempos, né? De citar senhores e senhoras, aluno e alunas, mas é uma questão ideológica, tá? Não é questão gramatical. Esse uso é uma questão de representatividade, é uma questão ideológica, tá bom? Quem é que pode ler ali o machismo da concordância nominal? Eu posso continuar lendo, professor? Continua, João, então. Ao menos em princípio, quando desejamos atribuir uma qualidade a dois seres de gênero diferente, opera na língua portuguesa um procedimento que poderíamos chamar de machista. Afinal, a combinação do gênero masculino com o feminino produz uma qualificação no masculino. Vejamos. Se os seres são do mesmo gênero, não há qualquer problema. A qualidade, o adjetivo, mantém-se no gênero dos seres. 1. Meu pai e meu tio são bonitos. 2. Minha mãe e minha tia são bonitas. Mas, como dissemos, se os gêneros são diferentes, o machismo da língua impõe o masculino. Meu pai e minha mãe são bonitos. De modo geral, temos os seguintes esquemas: masculino com masculino, masculino no plural. Feminino com feminino, feminino no plural. Masculino com feminino, masculino no plural. Joia, então eu acho que disso aqui não tem nada de difícil, né? Todos nós somos falantes nativos, a gente sabe usar esse tipo de concordância sem problema algum e sem questionamentos de uso, né? Como eu falei, apesar de existir aí uma questão ideológica hoje em dia.
Agora, quando um adjetivo é referência a mais de um substantivo, aqui a gente tem que cuidar. Tem alguns também que a gente vai usar de forma natural, sem dúvida alguma, mas tem alguns que já pegam um pouquinho. Um candidato ou candidata, vamos trabalhar aí. Eu posso ler, professora? Quem é o eu? Eric. Vamos lá, Eric. Obrigada. Se um adjetivo em função de adjunta adnominal qualifica mais de um substantivo, podem operar regras especiais de concordância nominal. Nesses casos, devemos notar, inicialmente, se o adjetivo aparecer posposto, colocado após, ou anteposto, colocado antes do substantivo. Se o adjetivo aparecer posposto a 2 ou mais substantivos, ele pode concordar com os dois. E aí Só um pouquinho. Lá na concordância verbal era o contrário, tá? Se ele tivesse posposto, se o verbo tivesse posposto, concordava com os dois. Se tivesse anteposto, poderia concordar com o mais próximo ou com os dois. Agora vejam aqui, continua lendo, Eric. E aí vale o esquema que estudamos acima, ou apenas o mais próximo, ou seja, com o último substantivo. O que não pode acontecer no verbo, na concordância verbal. Se eu tenho um sujeito composto, ele obrigatoriamente tem que concordar com os dois. Agora, se é concordância nominal, eu posso concordar com os dois ou com quem está mais próximo, anterior. Então, essa é a minha preocupação, de vocês confundirem as regras, tá? O Eric vai ler ali os exemplos e vocês vão perceber a diferença. Pode ler. Juliana comprou uma cadeira e uma poltrona estofadas. Juliana comprou uma cadeira e uma poltrona estofada. Marcela ganhou de Brás Cubas um vestido e uma blusa exóticos. Marcela ganhou de Brás Cubas um vestido e uma blusa exótica. Continuar? Agora a gente... Isso, só prestem atenção quando que eu vou dar preferência para um e quando eu vou dar preferência para o outro, porque apesar das vezes eu usar no singular, não quer dizer que eu estou me referindo só àquele último, tá? Pode ler ali a explicação. Nos enunciados 4b e 5b, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Nos enunciados 4a e 5a, concorda com os dois substantivos. Note que em 5a esse procedimento levou o adjetivo para o masculino plural, já que os substantivos envolvidos pertencem a gêneros diferentes, vestido masculino e blusa feminino. Interessante observar que, se o adjetivo exprime uma qualidade que só pertence ao último elemento, então a concordância, muito naturalmente, se dará apenas com este último. Por exemplo... Tá. Às vezes fica muito claro que a concordância é com o último e eu tenho que concordar só com ele, tá? Mas às vezes não. Aí se refere aos dois. Se eu quero dar a característica só para o último, realmente eu concordo só com o último, tá? Agora, se eu quero atribuir a característica aos dois, eu coloco no plural. É diferente lá também da concordância, tá? A concordância, mesmo que eu concordasse só com o primeiro, valia para os dois. Aqui não funciona assim. Continua a leitura, Eric. Servir-lhe cerveja e carne assada. A cerveja não poderia estar assada, de modo que o plural seria inconveniente. Trajava apenas um chinelo e um chapéu redondo. O professor ganhou um livrinho e uma goiaba bichada. Agora, se ocorrer o caso oposto àquele em que o adjetivo aparece anteposto a 2 ou mais substantivos, a tradição gramatical culta manda que o adjetivo concorde em gênero e número apenas com o substantivo mais próximo, ou seja, com o primeiro substantivo. Acompanhe. Escolheste má hora e local para o nosso primeiro encontro de amor. Escolheste mau local e hora para o nosso primeiro encontro de amor. Olha só, diferente lá da concordância verbal, eu sou obrigada a concordar com o primeiro, mas a ideia estabelecida ali é com os dois. Quando ele diz assim, escolheste mau local e hora, não é só o local que era mau, a hora também era, mas a concordância se dá apenas com o primeiro, tá? Mesma coisa lá em cima. Escolheste má hora e local. Os dois eram ruins,
mas a concordância se dá apenas com o primeiro. Tá ficando claro, gente? Sim. Joia. Então, vamos adiante. Mais de um adjetivo em referência a um substantivo. Agora, mudou. Eu tenho apenas um substantivo e mais de uma característica para esse substantivo. Vamos ver o que a gente vai flexionar, o que tem que concordar aí. Eu quero agora um aluno ou uma aluna, outro aluno ou outra aluna para ler. Posso ler, professora Lucas Dutra? Lucas Dutra? Joia. Vamos lá. Analisaremos agora o caso oposto ao que acabamos de ver. No tópico anterior, estudamos a situação em que um adjetivo se refere a mais de um substantivo. Este tópico será sobre a situação em que um substantivo se relaciona a dois ou mais adjetivos. A regra gramatical oculta nesses casos diz que ou o substantivo vai para o plural ou os adjetivos, a partir do segundo. Devem ser antecedidos de artigo, caso em que o substantivo permanece no singular. Acompanhe. 10A. Estudo a língua coreana e russa. Estudo as línguas coreana e russa. Só um pouquinho. O que acontece ali? Qual é a diferença? Quando eu digo, eu estudo a língua coreana e fica implícito, estudo a língua russa. Então, se eu coloquei ali o substantivo no singular, está implícito as outras palavras e eu vou determinar esse segundo adjetivo, tá? No caso ali é um adjetivo pátrio. Agora, no caso de baixo, estudo as línguas. Eu já marquei as duas. Então, a segunda não vai precisar determinante. Então, vai ficar estudo as línguas coreana e russa, porque esse A já está lá na frente de línguas. Eu já determinei ele diante do substantivo. Pode continuar ali, Lucas, lê a explicação. A diferença fundamental entre os enunciados é que no primeiro o adjetivo russo aparece relacionado ao artigo a língua coreana e a russa, ao passo que, no segundo, não há artigo antes desse adjetivo, as línguas coreana e russa. Esse fato determina a colocação da expressão a língua no singular ou no plural. Tranquilo, né? Acho que não é nenhum bicho de sete cabeças. O problema é que talvez vocês nunca tinham se tocado disso, apesar de que a gente já viu isso no segundo ano. Alguém quer tirar alguma dúvida em relação a essa regra? Joia. Não tem dúvida, eu vou adiante, tá? Agora, concordância nominal com pronome de tratamento. Quem é que vai ler para nós? Se identifique aí, rapidinho. Vamos, gente. O Igor. Vamos lá, Igor. Pode ler. Concordância nominal com pronomes de tratamento. Adjetivos em referências a pronomes de tratamento devem concordar em gênero e com o sexo da pessoa designada pelo tratamento. Exemplos. 11. Sua Santidade está adoentado. Lembre-se de que o tratamento de santidade designa o Papa. Sua Alteza, o príncipe, ficou encantado. Sua Alteza, a princesa, também ficou encantada. Joia. Então, assim, quando falou em santidade, a gente sabe que é o Papa. Então, sexo masculino, né? Agora, quando eu falo, apesar de santidade ser uma palavra feminina, eu vou concordar com o gênero de quem se trata. Agora, quando eu tenho Sua Alteza, eu posso ter o príncipe, eu posso ter a princesa. E aí tem que especificar. Se não especificou, é o gênero ali do adjetivo que vai determinar de quem está se falando. Mas ali está explícito, justamente para vocês verem a diferença, tá? Oi, Cecília, cuidado aí com o horário, tá? Cecília e Ellen chegaram super atrasadas, né? Pode continuar ainda, Igor, você. Certo. Vocábulos que merecem destaque. Por sua grande incidência em exames vestibulares, alguns vocábulos podem ser estudados mais pormenorizadamente. Vamos a eles. Anexo em anexo. O adjetivo anexo e a expressão em anexo apresentam basicamente o mesmo significado. Gramaticalmente, contudo, devemos lembrar que o adjetivo concorda normalmente com o substantivo a que se refere, ao passo que a locução em anexo é invariável, como aliás, o é, qualquer locução de valor adverbial.
Veja os exemplos. A Só um duplicata, pouquinho. Só certo. um pouquinho, tá? Quando eu tiver apenas a palavra anexo, eu tenho que fazer a concordância. Então, eu vou ter anexo, anexos, anexa, anexas. Depende o que estiver anexado, tá? Agora, quando eu tenho a expressão em anexo, eu tenho o quê? Uma locução adverbial, né? E aí, advérbio é invariável, não muda. Então, sempre que eu usar locução adverbial, em anexo, vai ser sempre em anexo. Seja fotografia, seja um documento, seja qualquer elemento, seja masculino ou feminino, não vai variar. Agora, se for apenas o adjetivo anexo, vai haver flexão. Então, o Igor vai ler os exemplos ali, vocês vão ver como fica fácil. A duplicata não estava anexa. Seguem anexos os recibos de pagamento das mensalidades. Em anexo, enviamos as duplicatas. Seguem em anexo os recibos de pagamento das mensalidades. Tranquilo, né? Ó, a duplicada anexa, recibo anexos. Em anexo, as duplicadas, em anexo, os recibos. Então, se for o adjetivo simples, flexiono. Se for a locução, em anexo, não flexiono. Dúvidas? Agora, a gente vai para o danadinho do bastante, tá? O bastante, ele tanto pode ter função de adjetivo, como ele pode ter função de advérbio. E quando ele está na função de advérbio, não flexiona. Quando estiver na função de. Nem é adjetivo, desculpa, de pronome, ele flexiona. Qual é a dica? Trocar por muito, ou muitas, né? Se eu consigo trocar por muitas que eu flexionei, tem que ser bastantes. Se eu não consigo flexionar, tem que ser só muito. Não tem como colocar flexão, é porque é bastante, é advérbio. Mas vamos para a leitura que vai ficar mais claro. Assim está muito abstrato. Candidato ou candidata, por favor, para a leitura. Vamos, gente. Vou ficar aqui esperando. Gabriel Costa, leia, por favor. Ó, isso que eu digo, se eu chamar no meio da aula e não tiver, eu vou comunicar aos pais. Joia. Sem problema, Gabriel. Júlia Paiva. Rapidinho, respondo. Júlia Paiva, por favor. Tá. Tá, ok, Júlia. Júlia Vengartner. Eu posso ler. Tainá. Nossa, tá bom, Ju. Maria Clara, as Marias estão aí? As Marias. A Maria Clara Soares. Vamos lá. Maria Clara faltou segunda-feira, né, Maria Clara? Pode ler, Maria Clara. Sem apostila ainda, Maria. Vai ficar bem perdida na aula de hoje, hein? Tá. Bruna. Leitura, Bruna, por favor. Vamos, gente. Ô, professora, Tá. só Oi? tirar uma dúvida rapidinho. A professora disse que chegou atrasada ali a Cecília e outro aluno, né? E parece que eu tinha escutado meu nome, mas eu não entrei. Não. Não, foi a Cecília e a Ellen. Ah, tá bom então. Obrigado. Tá? Nada. Gente, quem mais, por favor, para não atrasar muito? Samara. Pode ler,
Gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Quem é que tá com o nome de senhor Denilson? Eu, Alguém professora, tá... eu entrei na conta Quem é? errada. É eu quem? É o Lucas Martins. Tá. Uhum. Martins, a gente só tá pedindo para vocês entrarem pelo positivo, tá? Que aí fica mais fácil da gente identificar. Mas tudo bem. Uhum. Tá, gente. Alguém então aí que se manifeste para ler, por favor? Eu posso ler, professora? Então vamos lá. Leia ali sobre o bastante. O eu é o Lucas? É Lucas Martins. Tá, vamos, Martins. Pode ler, querido. A palavra bastante pode funcionar como adjetivo ou como advérbio. Como adjetivo, concorda normalmente com o substantivo a que refere. Como advérbio, permanece invariável. Uma regra prática é substituir a palavra bastante por muito. Se o termo muito variar para o plural, muitos ou muitas, então o termo bastante também deverá ser empregado no plural, bastantes. Mas se muito permanecer no singular, então bastante também permanecerá no singular. Observe. Tá. É, Deixa eu só falar com a Tainá um instantinho. Tainá tem que cuidar com o horário, Tainá. Super atrasada, tá? Olha só. Eu tinha falado ali que o bastante era pronome, mas não, é adjetivo mesmo, tá? Ou ele vai funcionar como adjetivo ou como advérbio, tá? O que foi, Tainá? Deixa eu ver o que a Tainá botou. Ah, tá. Joia. Uhum. Ok. Alguma dúvida até aqui? Vamos para o exemplo, então. é riquíssimo. Tem muitas casas alugadas. Como escrevemos muitas, no plural, também empregaremos bastante no plural. Olha que estranho, olha que inquietude que dá a gente lendo isso, mas essa é a forma correta, tá? Pode ler. Sabemos que a frase soa estranha, uma vez que é raro o adjetivo Não, bastante daí tu vir em... tem que ler. Tu tem que ler Ah, tá. a Desculpa. 19. É riquíssimo. Tem bastantes casas alugadas. Sabemos que a frase soa estranha, uma vez que é raro o adjetivo bastante vir empregado no plural, em português falado ou informal. Mas é essa construção considerada culta. Só um pouquinho. Por que a gente estranha muito? Porque a gente não usa muito. Normalmente o que a gente faz? A gente enfia o muito, ou muitas, né? E aí fica natural. Aí quando você bota o bastantes, parece que está forçando, tá? Mas é porque não é de muito uso comum, tá? A gente usa a forma mais coloquial. Pode ler agora 20, observe ainda. Observe ainda. Estamos muito satisfeitos com o desempenho da equipe. Empregamos muito no singular. Portanto, estamos bastante satisfeitos com o desempenho da equipe. Nesse caso, a gente tem advérbio, então, né? Depois, a 22. Tenho, em minha biblioteca particular, bastantes livros de história da filosofia. Andamos trabalhando bastante ultimamente. Já, então vamos trocar esses dois casos aí. Tenho em minha biblioteca particular muitos livros. Flexionei, então é bastantes. Depois, andamos trabalhando muito ultimamente. Aqui eu não flexionei, então quando eu substituo pelo bastante, eu vou ter no singular. Dúvida, gente? Coloquem ali do lado bastante igual substituir por muito ou muitos, para vocês não esquecerem, tá? Então a regrinha é basicamente essa, lembrando que quando está funcionando como adjetivo, e o substantivo o qual concorda, tem que cuidar se esse substantivo não estiver no plural, se não estiver no feminino, porque eu vou ter que flexionar. No feminino não importa, né? Mas no plural, tá? Gente, e o meio? Tá? Lembrando aí, ó, que meia significa metade ou o nome do objeto que usa-se no pé, tá? Então, meia só para indicar metade ou a meia de usar no pé. Lembrando que ninguém pode ficar meio
né? Meia, eu sempre costumo dizer, eu estou meia chateada, então quer dizer que a metade do lado direito está chateado e a metade do lado esquerdo está feliz. Então, isso não existe, tá? Nem, tá feliz da cintura para cima, triste da cintura para baixo. Não existe isso. Então, eu nunca posso estar meia chateada, e sim meio. Meia é para indicar metade, ok? Quem vai ler sobre meio? Posso ler, professora? Tá, quem é? O Eric. Vamos lá, Eric. O vocábulo meio funciona, ora como valor de adjetivo, ora com valor de advérbio. No primeiro caso, ele concorda normalmente com o substantivo a que se refere, mas no segundo, permanecerá sempre invariável. Vamos lá. Para aplicarmos corretamente esse princípio, devemos tentar assimilar que uma palavra tem valor de adjetivo quando se relaciona a um substantivo. Por outro lado, tem valor de advérbio quando se relaciona a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Vejamos o primeiro exemplo. Então, só um pouquinho. A princípio, seria isso. Se está relacionado a substantivo, é adjetivo. Se está relacionado a verbo, advérbio ou adjetivo, é advérbio, tá? Mas, às vezes, o aluno não domina isso. Não sei, não me lembro se é advérbio, se é adjetivo. Enfim, e aí vai por aquele raciocínio que eu coloquei. Desculpa te interromper, Eric. Pode continuar. Tomei meio copo de cerveja. Neste enunciado, o meio está relacionado ao substantivo copo. Assim, funciona como adjetivo. É, portanto, uma palavra variável, que concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Se substituirmos copo por garrafa, teremos: tomei meia garrafa de cerveja. Algo diferente ocorre no próximo enunciado. Meu primo é meio louco. Agora, meio está relacionado ao adjetivo louco. Portanto, é um advérbio e, como tal, uma palavra invariável. Então, se substituirmos meu primo por minha prima, há alteração do adjetivo, mas não do advérbio. Minha prima é meio louca. O mesmo ocorrerá se dissermos minhas primas. Minhas primas são meio loucas. Confira outros exemplos. Havia vários meios limões sobre a pia. O vocábulo meio tem o valor adjetivo, pois se relaciona ao substantivo limões. Não suporto quem se expressa por meias palavras. Novamente, com valor de adjetivo, pois está relacionado ao substantivo palavras. Era um costume meio antigo. Agora, com valor de advérbio, pois está relacionado ao adjetivo antigo. Ana e Soninha foram meio precipitadas. Novamente, com valor de advérbio, relacionado ao adjetivo precipitadas. Daí a ausência da concordância. De concordância. Acho que tranquilo, né? Então, se concordou com o substantivo, eu preciso ver o gênero e o número desse substantivo. Agora, se estiver relacionado a verbo, adjetivo ou outro advérbio, esquece, eu não vou flexionar. Eu vou ter só a palavra meio, que é advérbio, tá? Alguma dúvida? Esse é um equívoco normal de acontecer na fala, tá? Porque às vezes a pessoa fala muito rápido e não se atém se o que vai vir depois é necessariamente substantivo ou um adjetivo, o advérbio ou verbo, tá? Então, cuidem. Quanto mais eu forçar na hora de falar, né? Quanto mais eu me policiar para empregar de forma correta, fica mais fácil, depois é automático, tá? Eu me lembro que alguns anos, né? Eu acho que ensino médio, sei lá, em algumas situações, vira e mexe, eu escorregava. E depois eu comecei a me policiar, e agora dificilmente acontece, tá? E o obrigado e o obrigada? Quem é, sem a gente ler ainda, quem é que pode falar aí? Porque eu já falei sobre isso. O que quer dizer obrigado ou obrigada? Agradecimento? Por que eu agradeço? É um agradecimento, mas o que significa esse agradecimento? É que, por exemplo, a pessoa pode, como eu fiz alguma coisa para a professora, você tem que fazer alguma coisa para mim, tipo uma obrigação.
Isso. Então, é uma retribuição de obrigações. Então, você fez algo para mim, agora eu sou obrigada a fazer a você. Então, como eu sou mulher, eu sou obrigada. Se fosse o contrário, você estava obrigado a fazer a mim, tá? Então, a relação de obrigado, obrigada, está diretamente ligado a quem vai retribuir. Então, você me deu um presente, eu agradeço. Obrigada. Eu estou obrigada a retribuir você, tá? É claro que a gente não usa isso literalmente, né? Ao pé da letra. Se eu ganhar um presente, eu tenho que dar um presente para você. Não necessariamente, né? Mas é nesse sentido que a palavra traz, tá? É essa a significação que a palavra traz. Quem é que vai ler ali a respeito do obrigado? Bem rapidinho, gente. Tá quase Essa aula termina 40? Sim, Tá. Então, rapidinho aí, alguém para ler, por favor? eu Pode posso ser ler. você. Posso ler, professora Kaique? Ok. Tá, então vai o Kaique. Kaique que não leu ainda, e o mesmo depois já vai o Igor para a gente ir na sequência. Obrigada, Kaique. A fórmula de agradecimento em língua portuguesa é uma redução de expressões antigas como estou obrigado a você, com o sentido de estou lhe devendo uma obrigação. Assim, o vocábulo obrigado é originariamente um particípio verbal. Como tal, varia em número e gênero. Por isso, um homem agradece dizendo obrigado, mas uma mulher deve dizer obrigada. Em atenção ao raciocínio exposto, e apesar de pouco empregado, também se recomenda, em norma culta, o uso dos plurais obrigados e obrigadas quando o agradecimento for feito em nome de mais de um homem, mais de uma mulher ou em sentido genérico. Por exemplo, ao sair, Luiz agradeceu em nome de todos os estudantes. Estamos verdadeiramente agradecidos pela acolhida que nos deram. Muito obrigados. Estranho, né? Dificilmente a gente vai ver esse obrigados, mas ele existe, tá? Quando se referir num coletivo. Eu acho que é isso, não tem muita dúvida, né? Então, lembrando, quando a mulher agradece é no feminino, quando o homem agradece no masculino, tá bom? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Então, vamos para o mesmo. Mesmo. O vocábulo mesmo apresenta várias acepções nas quais ele se relaciona a um substantivo, sendo, portanto, variável em gênero e número. Pode ser sinônimo, por exemplo, de próprio. Ela mesma, só ela, arrumava, esplanejava, lustrava toda aquela santa população celeste. Ou pode apresentar ideia de igualdade, de repetição. Sexta-feira que vem eu tomarei conta da resposta, e lhe farei chegar pela mesma via. Em linguagem mais moderna, também pode adquirir o valor de até ou inclusive, caso em que ela é invariável. No Canadá, mesmo as montanhas das estações de esqui não demonstram qualquer monotonia. Tá. Gente, assim, ó. O caso que é mais usado é ele próprio, ela própria. Então, é ela mesma, tá? Depois tem relação de igualdade também, como ali no caso, né? Sexta-feira que vem eu tomarei conta da resposta e lhe farei chegar pela mesma via, ou seja, relação de igualdade. E também valor de inclusive. No Canadá, mesmo as montanhas, inclusive as montanhas. Então, toda vez que eu consigo trocar por inclusive, eu posso usar o mesmo. Quando é que eu não posso usar o mesmo? Por exemplo, ainda há pouco eu fui escrever um recado ali para os pais. Sua filha não. Sua filha, apesar de responder a chamada, eu poderia usar a mesma, não tem participado das aulas. Não, porque a própria, ela mesma, não, gente, eu vou fazer a informação direta, sem colocar esse mesmo, porque do jeito como eu exemplifiquei, seria um pronome relativo, e mesma não é pronome relativo, tá? Eu vou usar a qual, o qual, mas eu não vou usar mesmo como pronome relativo, tá? Então, o pronome relativo eu vou usar para designar o próprio, a própria, né? Para relação de igualdade, ou quando eu quero me referir como se fosse o termo inclusive. Dúvidas? Nesses exemplos, o mesmo, quando que ele seria adjetivo ou advérbio? Nesses da apostila.
quando que ele vai ser advérbio ou adjetivo, mas não existe essa distinção, existe? Não, eu só queria saber qual é a classe gramatical dele nesses exemplos da apostila. Ah, tá. Adjetivo, Ah, certo. tá? Que é própria, né? Adjetivo. Isso, própria. Tanto é que sofre flexão, tá? Ela Certo. mesma, ela própria, tá? Então, é adjetivo, ok? Amores, rapidinho agora para... Meu Deus, é tanta folha aqui. Para chamada, tá? Respondeu, se puder sair da sala, eu agradeço, que aí é para ver, eu posso ver que estava acompanhando. Hoje eu vou começar ao contrário, hoje eu vou começar pela Ema, tá? Para não começar sempre pela Em. Então, vamos lá. Aline Garcia. Joia. Bernardo. Ok. Brian. Tá difícil, né? Tá difícil. Camille. Joia. Deixa eu só parar aqui. Tá, eu vou deixar até gravando. Cecília. Ok. Cíntia. Daniele. Eduarda. Emily. Emily. Eric. Presente. Gabriel Pinto. Gabriel. Tá. Gabriel Costa. Ok. Tá. Guilherme. Guilherme. Vou botar falta, então. Júlia. Júlia Paiva. Ok. E Sayumi. Sayumi não está. Júlio. Kiara. Kiara caiu ainda há pouco, eu acho, né? Ela estava na sala. Leonardo. Letícia. A Júlia Vengartner tá aí? Vengartner. Tá, desculpa, Júlia. Leonardo tá, ok. Letícia, ok. Luiz Otávio e Manuela. Tá, a Manuela não está, ela tem falta justificada, né? Maria Clara e Maria Clara. Só tem uma Maria, né? Qual é a Maria que está aí? Para mim só aparece Clara. Soares. As duas estão, então? Maria Eduarda Stramoski. Tá, ele não assistiu a aula toda, né? O Gabriel Pinto, Daí, tá. Joia. Samara. Samara tá aí? O André. Joia. Acho que é isso. Agora eu vou para a terceira em. O Ema acho que deu, né? Tem mais alguém do Ema, não, né? Vamos lá. Ana Carolina, Beatriz. Aqui, prof. Joia. Bruna. Caio. Davi. Stephanie Martins. Gabriel Garcia. Henrique. Igor. João Vitor. Professora. Rolim. Presente, professora. Joia. Tchau, Igor. Júlia Pierre. Kaique. Presente. Larissa. Joia. Larissa. Lauro. Joia.
Araldi, Lucas Araldi, Lucas Dutra. Ok, professora. Tchau, bom final de semana. Obrigado igualmente. Martins. Presente, professor. Tchau, querido. Bom final de semana. Lucas Gonçalves. Oi, professora. Tchau, meu Tchau, amor. bom final de semana. Tchau. Obrigado igualmente. Luiz Carlos e Luiz Felipe. Isso. Marcelo. Oi. Natália Basqueira. Joia. Nicole. Patrick. Tô aqui, professora. Joia. Patrick, dá uma mão lá pro mano, tá? Se atrapalhou um pouco, querido. Tainá e Vinícius. Presente, professora. Joia. Fechou. Acho que é isso. Tá bom? Vou correr porque o segundo ano já tá me esperando. Um abraço, meus amores. Bom final de semana. Não esqueça da avaliação, tá? Lembrando que é obrigatório. Beijo.